Bom dia a todos. Nós vamos reiniciar, então, as nossas reuniões de quarta-feira do Complexo de Trabalho do Trabalhador e do CEPET. E nós estamos discutindo todos os capítulos de revisão do APLS. E a nossa aula de hoje, o assunto a ser abordado será o trauma crânioencefálico, e quem vai abordar é o Dr. Alfredo, que é especializado de medicina intensiva. Alfredo, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Alfredo, aluno da terapia intensiva do CEPET. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trauma crânioencefálico. Só um pouquinho. Então, assim, é o 6º capítulo do ATLS. Então, a gente sempre tem que ter em mente que o objetivo primário do tratamento é evitar, né, que o paciente surge aí com uma lesão cerebral secundária, porque a lesão primária a gente já tem e a gente não pode mexer sobre ela. Mas então todos os tratamentos e todas as medidas que a gente faz, na verdade, é visando evitar a lesão secundária. Tá? Então, um pouquinho sobre a epidemiologia do TCE. Então, 90% dos pacientes com TCE acabam morrendo já no pré-hospitalar, e dos que recebem os cuidados médicos, que chegam ao hospital, 75% deles vão ser TCEs leve, 15% moderados e 10% grave. A gente já vai classificar mais para frente essa classificação aí entre leve, moderado e grave. Então, algumas informações importantes que a gente precisa saber do paciente, né, vítima de um TCE. Então, a gente tem a idade do paciente, quanto mais idoso, maior a chance de sangrar. Tá? O mecanismo e o tempo da lesão, né, saber ter assim em mente qual é o mecanismo e a energia do trauma, já faz a gente pensar em alguns diagnósticos. Então, o status cardiorrespiratório do paciente, tanto na cena quanto na chegada ao hospital, né, o Glasgow desse paciente, tanto assim como a abertura pupilar e reação à luz, a presença ou não de algum déficit focal, ter sempre em mente que lesões associadas podem estar relacionadas a algum dos tipos de trauma que a gente vai conversar mais para frente. A importância do exame de imagem, né, principalmente a tomografia sem contraste, e a presença do uso de anticoagulantes por paciente. Né? Sempre o paciente que usa anticoagulante tem maior risco de sangrar. Tá? Então, um pouco sobre a anatomia. Né? Então, de externo para interno, a gente tem primeiramente o scalp, né, que é o couro cabeludo. Lembrar sempre da importância dos sangramentos, né, de scalp, que podem levar o paciente ao choque, tá? Porque é um tecido muito bem vascularizado. A gente tem a parte do crânio, né, que é a parte óssea. Temos as meninges, o encéfalo e o sistema ventricular. Tá, um pouco mais a fundo, então. De exterior para interior. A gente tem primeiro a parte do scalp, né, que não está aqui representado na imagem, mas seria ali exterior ao osso. Né? A gente tem a parte óssea, com duas tábuas, né, tábua externa e interna. E a gente vem para as partes meninges. A dura máter, então, é a mais externa, também tem locais da dura máter onde ela vai ter duas camadas, né, que é a peristeal e a meningeal. Aí abaixo logo a gente tem a aracnoide, né, onde passa ali abaixo delas os vasos, e a pia mater, que seria mais interior e está intimamente em contato com o sistema nervoso central. Tá? Lembrando então que o encéfalo tem o cérebro mesmo, né, o tronco e o cerebelo. Então, um pouco da fisiologia, né? A gente fala sobre a fisiologia do TCE aqui pela lei de Monro-Kelly, que mais ou menos é assim: o sistema, né, a caixa craniana é uma caixa fechada, né, constituída principalmente de três importantes elementos, né? Que seriam o sangue propriamente dito, tanto venoso como arterial, o encéfalo em si e o líquido cefalorraquidiano, que seria o líquor. Tá? Então, quando a gente começa então, sempre que a gente tem um aumento de um deles, outro tem que acabar diminuindo para compensar. Né? Lembrando sempre uma caixa fechada que não consegue mudar o volume. Então, quando a gente tem uma pequena massa, né, um quarto elemento, né, pequeno, a gente consegue aí eliminar líquido, eliminar sangue para manter a pressão constante lá dentro da caixa. E quando a gente tem um quarto elemento que excede essa capacidade de compensar, a gente acaba tendo aumento da pressão intracraniana e a herniação. Então, um pouco mais sobre as lesões. Então, as fraturas cranianas, elas são divididas entre fraturas de calota e fraturas de base. Peço desculpa que deu uma pequena desorganizada aí na hora de passar o
slide de um para outro, mas é assim. Então, a calota, ou as fraturas de calota, então, elas são classificadas ainda em linear e estreladas, né? Linear quando tem apenas uma linha de fratura, estrelada quando faz múltiplas fraturas, ou a própria fundamento também pode acontecer quando tem uma fratura estrelada. Tá? E as fraturas da base, que a gente vai acompanhar geralmente de extravasamento de líquor e a paralisia do sétimo nervo craniano. Tá? E quanto às lesões intracranianas, a gente pode dividir elas entre focais e difusas. Tá? As focais, então, são sangramentos epidurais, subdurais e o HSA, que é a subaracnoide. A gente já vai mostrar a foto de cada uma. E o sangramento difuso, que pode ser a concussão, né, que não mostraria nada na imagem, uma lesão hipóxica isquema, ou a própria LAD, né, a lesão axial difusa. Então, aqui, na primeira imagem, da esquerda, a gente tem o sangramento epidural. Tá? Geralmente é um sangramento ocorrido pela artéria meningia média. Então, por isso que ele faz dessa forma biconvexa, que a gente chama, né, a lente biconvexa, porque a artéria fica pulsando e consegue levar, né, para lá. Já quando o sangramento é venoso, né, que é o sangramento subdural, geralmente também é feito pelas veias pontes, ele faz essa imagem uma semilunar, né, que a gente chama. Além disso, então, a gente pode ter HCA, que é o sangramento difuso, que a gente vê entre os giros ali, né, um pouquinho mais branco. E quanto a, daí a gente também tem as hemorragias intraparenquimatosas, né, que já são daí difusas. Então a gente vai classificar o TCE em leve, moderado e grave. Por isso é importante saber o Glasgow, porque a gente vai classificar de acordo com o Glasgow, tá? Então um TCE leve seria aquele paciente que tem um Glasgow de 13 a 15 na cena, tá? O moderado seria um Glasgow de 9 a 12 e o grave, né, o menor ou igual a 8, que já daí indicaria a intubação. Tá? Então, um pouquinho sobre a escala de Glasgow, né? Lembrar um pouquinho aqui, então, a gente vai ter três principais perguntas, né? Vamos ver a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Sempre lembrando que a gente vai levar em conta a melhor resposta desse paciente em cada um dos itens aqui. Tá? Então, a abertura ocular. Aquele paciente que tem abertura espontânea, a gente vai classificar um Glasgow de 4 já. Aí responde, ele abre o olho ao comando, 3 pontos. A pressão ou a dor seria 2 pontos. E se não tem nenhuma, vai classificar um Glasgow de 1, né, nesse quesito aqui de abertura ocular. Tá? Então, a resposta verbal. O paciente está orientado, a gente vai dar 5 pontos. O paciente que está confuso, a gente vai dar 4 pontos. O paciente que fala palavras inapropriadas, né, desconexas, a gente vai acabar dando 3 pontos. Aquele paciente que só faz alguns grunhidos de dor, né, alguns sons incompreensíveis, a gente vai dar 2 pontos. E nenhum, a gente vai dar 1 ponto. Quanto à resposta motora, paciente que está obedecendo a comando, né, então a gente vai dar 6 pontos. Paciente que localiza a pressão. Antigamente a gente usava localizador, mas tem alguns pacientes que não sentem dor, né, e só a simples pressão ele já consegue localizar, né, então tem uma resposta motora à pressão. Aí a 4 a gente vai ter uma flexão normal, 3 flexão anormal, 2 se tiver uma extensão, né, que é descerebração, e 1 nenhuma, né, então o Glasgow varia de 3 a 15. Né, se o paciente não tem nenhuma resposta a nenhuma dessas 3 perguntas, vai acabar um Glasgow de 3. Se ele faz todas no melhor, né, vai ser de 15. Então, quanto ao manejo do paciente com TCE, então a gente classifica lá como leve, moderado e grave. Então, no paciente com um TCE leve, né, que teria o Glasgow de 13 a 15. Vai começar com uma anamnese completa e o estado neurológico, né? Lembrando aqueles perguntas que a gente fez, né? O tempo, qual era o mecanismo, se era de grande energia, o Glasgow inicial na cena, nem sempre o paciente chega no mesmo Glasgow no local, né? Presença de confusão, amnésia, se fez convulsão ou não, né? E a presença de cefaleia. Tá? Então, isso a gente vai levar em conta nos pacientes de TCE leve. Quando que eu vou deixar o paciente com TCE leve em observação? Né? Que seria no mínimo 6 a 12 horas de observação. Então, quando eu não tenho a tomografia disponível, eu deixo ele em observação. Eu evito que ele faça tomografia, pode ser que venha um paciente aqui, nossa, a gente tem a tomografia, né? E a gente acho que não precisa, a gente mantém ele em observação ali de 6 a 12 horas. Tá? Se tem alguma alteração na tomografia, a gente vai também deixar em observação. Presença de algum déficit focal, seja ele qualquer um. A presença de fratura craniana, perda de líquor e um Glasgow abaixo de 15 após 2 horas, também a gente tem que manter esse paciente em observação ali, né? Fazer
avaliações seriadas para ele, para a gente ver se ele não evolui, né, com rebaixamento de nível de consciência. Tá? Então, para a gente liberar esse paciente, a gente tem duas opções. A gente pode fazer uma tomografia de controle, que mostra que não tenha nada, né? Ou dar alta com orientações, né? Orientar sempre cefaleia, vômitos, né? Qualquer alteração visual, ele deve retornar ao PS imediatamente, tá? E é muito importante, nessa hora, a gente sempre deixar no prontuário que a gente deu as orientações necessárias, porque se o paciente sai do hospital, tem um rebaixamento de nível de consciência, sofre um acidente qualquer, eles podem dizer, né, que você acabou dando alta precoce, né, e inadequada. Então, ainda sobre o paciente do TCE leve, temos algumas indicações de tomografia já de início, tá? Seriam indicações assim, tem que fazer a tomografia. Então, um Glasgow abaixo de 15 depois de 2 horas de observação, presença de afundamento de crânio, mais de 2 episódios de vômito, mais de 65 anos, anticoagulantes, também pacientes etilistas, tá? Por que esse da idade aqui, né? E o etilismo eles entram? O anticoagulante é meio óbvio, né? O paciente anticoagulado é mais fácil sangrar. Mas os pacientes acima de 65 anos ou etilistas, ele tem uma atrofia cerebral que faz com que as veias pontes estejam esticadas. Então, assim, temos a calota, né? O cérebro aqui, a hora que ele vai fazendo atrofia, essas veias que estão aqui ficam mais esticadas, diríamos assim. Então, eles têm mais chance de sangrar. A presença de hemotímpano, óleos de guaxinim, né, que é aquela hematoma aqui infraorbitário, né, o sinal de Beto ou BAC, não sei como se fala direito, mas é o hematoma aqui retroauricular, otorrinorreia, esses do meio aqui, né, que demonstrariam aí uma possível fratura de base de crânio, além de perda de consciência maior que 5 minutos, amnésia mais de 30 segundos, ejeção do veículo mostrando uma alta energia, né, então a gente tem que tomografar esse paciente, ou um paciente que levou uma queda maior de 3 metros ou duas vezes a altura dele. Tá? Isso já seriam indicações de fazer uma tomografia num TCE leve. O paciente está bem, mas ele tem alguns comemorativos que levam a pensar que possa ter alguma lesão. Tá? Então, quanto ao paciente no Glasgow entre 9 e 12, a gente vai classificar ele como TCE moderado. Tá? Ele precisa de uma avaliação da neurocirurgia ou uma transferência para um hospital especializado. Tá? Então, a gente vai começar de novo, né? Avaliação primária, ressuscitação, caso venha estar fazendo algum tipo de choque, fazer o anamnese neurológico completo. Os pacientes com TCE moderado, né, no Glasgow de 9 a 12, todos eles precisam de uma tomografia, tá? E uma tomografia depois de controle ainda. E ainda a gente tem os pacientes graves, né? O TCE grave ali, que um Glasgow de 8 ou abaixo de 8, né? Ele precisa ser intubado, já pela indicação do Glasgow, né? Ser 8 ou igual. Então ele precisa também, novamente, a avaliação do neurocirurgião e uma transferência imediata para algum hospital especializado. Então a gente vai fazer a avaliação primária, vai ressuscitar esse paciente com volume, vai fazer a intubação, vai ligar ele no ventilador mecânico, e a gente sempre tem que evitar, né, a tríade ali do TCE, que seria a hipotensão, a hipovolemia e a hipóxia. Então, novamente aqui, como já nos moderados, tomografia em todos os casos, né, na amnésia neurológica completa, a gente sempre busca uma PaCO2 de 35 a 40, tá, nesses pacientes. A gente pode hiperventilar eles para chegar nesse nível aí. Ou usar manitol ou soluções salinas concentradas para evitar que faça o edema cerebral, tá? E sempre necessito de uma conduta da neurocirurgia, uma conduta definitiva aí. Geralmente são condutas operatórias. Então era isso que eu tinha que falar sobre o TCE. Obrigada, Pedro. Eu queria convidar a doutora Mariana para fazer alguns comentários sobre o paciente com traumatismo crânioencefálico. Bom dia, primeiramente, obrigada, doutora Freire, pela aula. Uma excelente aula, então, que a gente viu uma avaliação inicial do paciente vítima de traumatismo crânioencefálico. Tá? Então, é bem importante a gente, quando recebe esse paciente, a gente sempre identificar o Glasgow dele, que foi bem colocado. A gente tem que ver dados em relação à história, né, do paciente, a cinética do trauma, né, o exame físico direcionado, e a gente vai avaliar conforme o Glasgow dele, se é um Glasgow, então,
o trauma é leve, moderado ou grave. Tá? A gente sabe que o TCE é bastante prevalente, então, nos pacientes vítimas de trauma. Daqueles que morrem antes de chegar no hospital, 90% deles já tem TCE. Dos pacientes com TCE que eles chegam no hospital, 75% é um TCE leve. Então, a gente vai fazer aquela avaliação daqueles que vão precisar ou não de tomografia, conforme os sinais que ele vai apresentar, conforme os dados da história, né, conforme se tiver alguma oscilação desse Glasgow. Dos pacientes que chegam com TCE, então, cerca de 15% é um TCE moderado. Esses a gente vai fazer tomografia para todos. E, então, a gente vai ficar nessa avaliação para eles de 6 a 12 horas no mínimo, tomografia. A gente vai avaliar depois o resultado dessa tomo. E os pacientes que são os TCEs graves, que é mais ou menos 10% dos pacientes com TCE, que vão ser rapidamente avaliados a história, o exame físico, tomografia, e o neurocirurgião já vai avaliar para tomar a conduta que for necessária. Tá? Em relação à tomografia, foi muito bem colocado as imagens, então, que a gente tem que saber identificar, né? E, então, para a gente poder fazer essa discussão com o neurocirurgião e avaliar. Os pacientes moderados, e principalmente os pacientes com TCE grave, são pacientes que a gente vai atender na UTI, a gente vai fazer todos os cuidados do paciente neurocrítico. Tá? Então, mas essa avaliação inicial do ACLS é bastante importante. Isso é importante para todos os médicos que vão atender, né? Não só os intensivistas, os médicos que vão estar na emergência, que vão estar fazendo pronto-socorro. Né? Então, uma excelente aula, tá de parabéns. Eu deixo aberto para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o doutor Alfredo ou para a gente. Eu tenho aqui alguns outros, obrigada, Mariana. Eu tenho alguns outros comentários para fazer. Assim, na unidade de terapia intensiva, a gente basicamente recebe os pacientes com traumatismo crânioencefálico grave, né? Diferente de quem está fazendo atendimento no pronto-socorro ou mesmo nas UPAs, que eventualmente recebem doentes que vão ser referidos para hospitais que atendem trauma. Então, voltando aí à questão do paciente com os seus diferentes graus de traumatismo. Então, na unidade de terapia intensiva, basicamente a gente recebe os doentes com traumatismo crânioencefálico grave, né? Mas, de todo modo, muitos de vocês atenderão pacientes com trauma crânioencefálico nas UPAs ou nas unidades de pronto-socorro, né? Lembrar que o manejo e a avaliação do doente com trauma crânioencefálico, no contexto da TRS, ele não está na avaliação primária, ele está na avaliação secundária. Então, o foco da avaliação primária, mesmo com um doente com traumatismo crânioencefálico grave, será o ABC, o ABCDE, né? Porque, como bem falou o Alfredo, a lesão traumática primária ela já está estabelecida. A função do clínico, do emergencista, é evitar a lesão secundária, evitando os H. Então, a hipotensão, a hipovolemia, a hipóxia. A gente vai ver na sequência, em aulas mais verticais, mais aprofundadas, sobre o manejo de hipertensão intracraniana, evitar a hipercapnia, evitar a hiponatremia, outros Hs que vão afetar o prognóstico do doente, levar a uma lesão secundária e piorar a nova mortalidade, né? Então, o ABC é fundamental para a gente evitar uma deterioração ainda maior do doente com traumatismo crânioencefálico. Então, o foco inicial, eu repito, será sempre o ABC. A estabilização inicial é sempre o ABC. Em grande parte dos pacientes, pode acontecer uma lesão com indicação cirúrgica, né? E aí, nesse momento, a presença do neurocirurgião ela é fundamental, ela é imprescindível. A drenagem do hematoma epidural extenso, que esteja levando à hipertensão intracraniana ou subdural, ou uma contusão hemorrágica grande com desvio, a indicação de craniectomia descompressiva, a derivação ventricular para monitorização de pressão intracraniana. Então, tudo isso é da alçada do neurocirurgião. Por isso, a importância é fundamental, não tem sentido a transferência de um paciente com traumatismo crânioencefálico, principalmente moderado e grave, mas, idealmente, todo doente com traumatismo encefálico para um serviço onde não tenha um neurocirurgião disponível, né? Então, o manejo após o ABC
do doente com traumatismo crânioencefálico, afastada a necessidade de uma intervenção cirúrgica, e aí fundamental é a tomografia, né? Então, é imprescindível a realização da tomografia para você poder decidir a conduta cirúrgica ou acompanhamento clínico, ou, inclusive, tomografia seriada, se for o caso, principalmente naquele paciente que não tem monitorização de pressão intracraniana, né? Então, é fundamental o neurocirurgião e a realização da tomografia. Para os doentes que não têm indicação cirúrgica, qual é o papel, então, da unidade de terapia intensiva ou do local de monitorização? É a monitorização da deterioração clínico e neurológica. Esse doente pode vir a se tornar um doente cirúrgico, né? E um TCE leve passar a ser moderado, um epidural que era pequeno que aumentou, um subdural que aumentou. Ele pode piorar por complicações clínicas, principalmente relacionadas aos Hs. O doente faz hipotensão, faz uma isquemia relacionada ou ao fato dele não ter sido manejado do ponto de vista clínico adequadamente, ou mesmo uma complicação da sua lesão traumática primária. Então, essa monitorização clínica e utilizando monitorizações mais avançadas, como, por exemplo, a monitorização de pressão intracraniana, como eu já comentei, o uso do bulbo jugular, a tomografia seriada, elas são fundamentais para o prognóstico desse doente. Excluído a indicação cirúrgica, o papel do clínico, além da monitorização, dessa monitorização da possível evolução para uma possibilidade cirúrgica, é a manutenção de dados vitais, é a manutenção dos cuidados para evitar complicações, evitar os Hs e a eventual necessidade de manejo da hipertensão intracraniana, né? Então, muitos doentes não têm indicação cirúrgica, têm múltiplas contusões, mas têm edema cerebral e desenvolvem hipertensão intracraniana, e aí existe, então, todo um manejo clínico que precisa ser oferecido para esse doente. Nós vamos abordar mais adequadamente o manejo clínico, o manejo da hipertensão intracraniana na aula subsequente. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta a ser feita? Algum comentário? Então, é importante o sequenciamento de que o trauma de crânio, mesmo com o doente descerebrando, ele é secundário, primeiro é o AVC, classificar o grau do traumatismo, leve, moderado ou grave, avaliação neurocirúrgica, avaliação com tomografia, e depois saber fazer o manejo, continuar o manejo do ABC e saber manejar a hipertensão intracraniana, que nós vamos abordar na aula seguinte. Tá? Era isso, obrigada pela atenção de todos, e até quarta-feira da semana que vem, que aí a gente vai complementar essa aula, então, com o manejo da hipertensão intracraniana. Ok? Obrigada.